O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Você está no TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre cultura de terreiro e mulheres de axé, com Kelly Joiá, que é líder religiosa. A nossa vestimenta, o nosso torso, os nossos fios de conta, as nossas roupas, esse manto que eu uso, eles significam muitas coisas para a nossa religião. Significa toda a nossa cultura. Significa tudo aquilo que nós trazemos no nosso DNA, que é a nossa ancestralidade. O candomblé, ele honra, ele cuida da nossa ancestralidade, onde nós devemos respeitar, primeiramente, nossos mais velhos, aqueles que vieram antes de nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando, vivendo, exercendo, né, o nosso poder feminino, exercendo aí a nossa luta, a nossa militância também dentro do terreiro de axé. E aí eu acho que se encontram aí com as mulheres do PT, nessa luta, sabe? Eu acho que a política ela pode nos ajudar muito, as mulheres do PT ela pode nos ajudar muito a ter orgulho daquilo que nós carregamos, sabe? Esses fios de conta, esses elequéis, eles são nossas guias, eles são nossa proteção. Não é só um colar. Nós nos sentimos seguras, como se nada pudesse nos acontecer, sabe? Porque nós estamos com o nosso orixá aqui, junto conosco. O nosso pano de cabeça, onde a gente cobre o nosso ori, esse manto que significa o símbolo da confraria Oloiás, que significa na cor do sangue, a cor da vida, a cor da força, a cor do orixá Oiá. Esse manto para a gente da confraria é um escudo. Não é só um manto, não é só um pedaço de tecido, é um escudo, aonde quando nós colocamos ele, nós sentimos as verdadeiras guerreiras de Oiá, verdadeiras guerreiras, filhas desse orixá, filhos desse orixá Oiá. É como se a gente estivesse colocando a nossa armadura para a nossa luta ali do nosso dia a dia, sabe? Então eu acho que o principal aí é nós sermos respeitados, a nossa cultura, a nossa ancestralidade. Nós falamos de passado, mas nós cuidamos no hoje. É nas nossas crianças que estão se iniciando ao culto, que nós estamos ali vendo o nosso futuro, o nosso amanhã, a nossa continuação da nossa religião, da nossa fé, da nossa cultura, do nosso amor. E aí eu acho que pode nos ajudar muito, porque nós temos que ter orgulho das nossas vestimentas. Quantas vezes eu passo isso diariamente? Cada vez que eu vou fazer uma entrevista, cada vez que eu vou participar de um podcast, participar de uma gravação, participar de um documentário, cada vez que eu vou nesses espaços públicos, falar da minha religião, né? Porque eu dou várias palestras falando sobre a religião, eu faço apresentações falando sobre o Orixá Oiá, falando da nossa religião, mostrando através das nossas cantigas. Eu levo nossos atabaques para mostrar, né, para as pessoas possam escutar o que são nossas cantigas, entender as nossas vestimentas. Eu faço apresentações culturais.
de pessoas vestidas, né, do orixá, para que as pessoas possam entender como nossos orixás se vestem, como é a nossa cultura. E aí ajudando, mais uma vez, né, nesse círculo aí, do combate à ignorância, né, no combate ao preconceito. Então, as nossas roupas precisam ser respeitadas. Eu passo diariamente por transportes, né, que vêm me buscar aqui em casa, né, transportes alternativos, né, que a gente contrata para poder nos levar. As pessoas se recusam às vezes a levar. Aonde eu vou entrar com a minha roupa religiosa e eles às vezes não querem levar. Ou então eles colocam sobre outra religião no último volume, tentam dentro do transporte, tentam falar sobre outra religião, querer me impor a religião deles. Nós precisamos ser respeitados, nós precisamos ter os mesmos direitos do que todas as religiões. Todas as religiões, elas levam para um caminho do bem, elas levam para um caminho de uma ajuda, de um apoio espiritual, mas nós precisamos ser respeitados. Nós precisamos de ter os mesmos direitos de que todas as religiões, sem vergonha de pregar a nossa fé, sem vergonha de usar nossas vestimentas religiosas. Nós precisamos de ser respeitados. Eu passo por isso sempre. Não só eu, como as nossas crianças que se iniciam dentro da nossa religião, né, que precisam de ir para as escolas, que precisam, às vezes, de ir na rua, com as vestimentas, né, que usam após a sua iniciação, e que não são respeitadas, que são xingadas, agredidas verbalmente, agredidas fisicamente, aonde ali se encolhem, se escondem. Você vai perguntar qual a religião da pessoa, ela não fala que é do candomblé, por medo. Então, isso não pode acontecer. A nossa religião precisa ser respeitada, a nossa cultura, a nossa ancestralidade, a nossa força, aquela garra que a gente carrega no dia a dia. Isso aí eu acho que se assemelha, né, com as mulheres, né, que lutam pelo PT. Porque justamente nessa garra, nessa força, nessa luta diária, nós podemos ter a doçura, nós podemos ter o acolhimento, e isso a religião nos traz. A hierarquia, né? Dentro de uma casa de candomblé, nós temos uma hierarquia religiosa. Nós temos as nossas comidas preparadas para o orixá, as nossas comidas preparadas para a nossa comunidade. As nossas comidas precisam ser respeitadas. Nós temos aí o acarajé, que é uma oferenda, né? Uma dimu, uma comida ofertada ao orixá Oiá. Essa comida, ela serve de alimento e sustento para várias famílias. Nós temos aí as tradicionais baianas de acarajé, que são mulheres que sustentam uma família inteira, com a venda através dessa comida, que é o acarajé, que é uma comida do orixá Oiá. Vamos respeitar a nossa religião. Vamos ouvir sobre o que é essa religião, essa cultura, essa ancestralidade. Eu gostaria, né, que as mulheres do PT se inspirassem no nosso povo de axé, com no acolhimento, sabe? Na parte de acolher realmente, de nos abraçar, sabe? Porque nós temos muito para poder contribuir, nós temos muito para falar, a nossa vivência, nos dá voz, para que nós pudéssemos estar falando, né, sobre a nossa religião, sobre a nossa cultura, sobre aquilo que a gente carrega, sobre a nossa ancestralidade, sobre o nosso futuro das nossas crianças, sobre o futuro da nossa religião, para que a nossa cultura fosse respeitada, né? Com que se inspirassem na nossa garra, na nossa luta diária, na nossa resistência. Então, eu gostaria de deixar assim como uma mensagem: vamos ter mais amor ao próximo, vamos ter mais solidariedade, vamos ter mais ouvir a dor do próximo, respeitar a sua vivência, respeitar os nossos mais velhos, respeitar a nossa cultura, respeitar a nossa ancestralidade, respeitar a nossa raiz, né? Tudo aquilo que a gente prega ali no nosso dia a dia.
Vamos ter coragem, força, resistência, fé, união. União pelo mundo melhor. União pela uma vida melhor, né? Da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país, de todos nós. Que possamos juntos estar unidos, né? Na mesma batalha, unidos na batalha do nosso direito à liberdade de expressão, do nosso direito à liberdade das nossas vestimentas, do nosso direito como mulheres, né? De trabalhar, de sustentar nossas famílias, de ser mãe, avó, esposa, trabalhadora, né? De se esperar na nossa coragem, no nosso caráter. Porque para ser uma mulher de axé tem que ter caráter. Para ser um filho de orixá, precisa ser caráter. E é isso, é ter força, resistência, coragem, fé e determinação. Na aula de hoje, aprendemos sobre o tema Cultura de Terreiro e Mulheres de Axé, com Kelly Joiá, que é uma liderança religiosa do Candomblé.